Abram as Bíblias aí, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4 e vamos estar lendo a partir do versículo 6 até o versículo 9. Essa semana, no início da semana, Deus consolou muito o meu coração lendo esse texto bíblico. E o Espírito Santo falando ao meu coração. É um texto conhecido, mas que sempre fala positivamente ao coração dos filhos do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 6. Eu vou estar usando a Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. É um texto muito lindo. Esperar o Heitor projetar. Filipenses 4, 6. Vamos ler juntos aqui? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. O próximo. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. O próximo. Por fim, irmãos, quero-lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e viram fazer. Então o Deus da paz estará com você. Amém? Que texto maravilhoso nessa tradução. Ele diz, não vivam preocupados. Eu acho que é uma coisa que é difícil de achar alguém que não tenha um certo nível de preocupação. E o apóstolo Paulo aqui escrevendo para os irmãos de Filipos, ele disse, não vivam preocupados com coisa alguma. E qual a orientação que o apóstolo Paulo dá àqueles irmãos e a nós? No lugar da preocupação, ele diz, orem, 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 orem a Deus, pedindo aquilo que precisam. E essa oração deve ser recheada de gratidão, orando e agradecendo. E aí ele diz, agradecendo por tudo que ele já fez. Quando você ora, e a orientação que Paulo recomenda aqui é para que os irmãos orassem, para substituírem a preocupação pela oração, e nessa oração eles também deveriam lembrar de coisas que Deus fez por eles em tempos difíceis. Em outra tradução, aqui diz, não andem ansiosos. Várias são as causas da ansiedade, das preocupações. E quero destacar aqui algumas. Em primeiro lugar, a ansiedade, a preocupação, é resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. E às vezes estamos focando nos problemas e quando estamos focando, não estamos olhando para Deus e a ansiedade vem se instalando pouco a pouco no nosso ser. E mais um motivo de preocupação, ansiedade.
A ansiedade, as preocupações é o resultado de relacionamentos quebrados. Relacionamentos com pessoas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes dentro da própria casa, pessoas, isso faz com que gera no coração, no seu coração, no meu coração, muitas preocupações, ansiedades. A ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com os bens materiais. Lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, ali temos uma orientação que não devemos andar ansiosos com coisa alguma. E eu vi um pastor falando sobre a vida simples. Você consegue vestir para ir para um determinado festa, casamento, alguma coisa, 5 calças de uma vez? Calçar 5 pares de sapatos de uma vez? Colocar 5 camisas de uma vez? Uma mulher, 5 vestidos? 5 blusas? 5 relógios? Não. A orientação é: use uma por cada dia, por cada vez. E isso a vida se torna simples. A ansiedade, ela é consequência dessa preocupação exagerada com as coisas materiais. Então a ansiedade rouba as nossas forças. A ansiedade, ela nos deixa sem forças para a luta do dia a dia. E aqui nós temos uma lição que o apóstolo Paulo recomenda. No lugar da ansiedade, no lugar das preocupações, ele disse: a oração é o remédio divino para curar a ansiedade. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. Sabe, queridos, de modo geral, nós estamos orando muito pouco. E agora na pandemia não temos mais a oração coletiva assim, que marcávamos no templo. E a vida de oração tem sido empobrecida. E quando não oro, então meu coração vai se abrindo para outras coisas. Eu estava ontem sentado assistindo um programa de televisão na Rede Record e de repente mostrou um homem por nome de Alex Cigano. E ele é cigano, na cidade de São Paulo. E ele tem uma esposa e um filho e mais uma jovem de 22 anos, uma segunda mulher. E ele vive a vida boa, o repórter falando. As mulheres é que vão atrás de dinheiro para ele, para a sobrevivência, a luxúria dele, a vida boa dele. E a de 22 anos se recusou. E ele foi então matá-la. E a mãe dela apareceu na frente, então ele matou a mãe. E de repente eu vendo aquilo ali, comecei a me encher de ira. Então é isso, quando nós não oramos, ou oramos pouco, temos diante de nós um cenário muito favorável para encher a nossa mente de tantas outras coisas. E isso vai desenvolvendo no nosso interior ansiedade. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus, nem demasiadamente pequeno para o seu cuidado paternal.
O remédio de Deus deve ser usado de acordo com a prescrição divina. E o que o apóstolo Paulo recomenda aqui nesse versículo? Ele diz: a oração deve ter nessa oração também louvor. Deve-se agradecer a Deus. Ore pedindo aquilo que precisam, mas agradecendo por tudo. A oração, para tirar a preocupação, ela deve ser feita também trazendo a lembrança feitos de Deus na sua vida passada. Como é maravilhoso. O remédio de Deus para ser usado é a oração com louvor. Paulo diz que precisamos adorar quando estamos orando, louvando, exaltando o Senhor. Precisamos saber que Deus é grande o suficiente para resolver nossos problemas. Paulo diz que podemos apresentar a Ele as nossas necessidades quando oramos. Na oração que Paulo recomenda para substituir a ansiedade e as preocupações, ele diz: ore louvando, ore agradecendo, mas também apresente seus problemas a Deus. E como é bom poder falar com Deus, né? Apresentar a Deus tudo aquilo que aflige a nossa alma, que aperta o nosso coração. Devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração, em vez de acumular o peso da ansiedade em nosso coração. O próprio Senhor Jesus nos ensinou: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Então, no lugar das preocupações, você anda preocupado? Então, ore, seguindo a recomendação de Paulo. Como? Ore louvando, trazendo a lembrança feitos de Deus na sua vida no passado. Ore também, apresentando de forma minuciosa a Deus todas as suas necessidades. E mais uma palavra no versículo 7 que diz: então vocês experimentarão a paz de Deus. Quando oramos, louvando, trazendo a lembrança aquilo que Deus já nos fez e colocando diante de Deus as nossas necessidades, o que vai acontecer no nosso coração? Paz. Versículo 7. Pela oração, a paz de Deus vai ocupar o lugar que antes era ocupado pela ansiedade. Sabe, queridos, como é bom isso. O mesmo coração que estava cheio de ansiedade, pela oração, agora pode ser cheio de paz, da paz de Deus. Eu confesso para os irmãos que andei dias atrás preocupado com muitas coisas e fui para o meu cantinho de oração e chorei e apresentei para Deus as minhas preocupações. E lembro que depois de tudo, eu estava contente, feliz e fui dormir em paz. Mas aqui temos uma outra orientação. Paulo lhe diz: orem. A oração vai trazer paz. Agora no versículo 8 ele diz assim: e por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Para vencer as preocupações, a ansiedade, é necessário que haja um pensamento naquilo que é verdadeiro, naquilo que é, como diz o texto bíblico.
em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Quando há uma concentração naquilo que é amável, que é verdadeiro, que é puro, isso também vai proporcionar dentro do nosso ser paz, alegria. No lugar da preocupação, a paz vai estar. As nossas maiores batalhas não são travadas no campo, são travadas no campo da mente. Nessa trincheira, a guerra é ganha ou perdida. O homem é aquilo que pensa. Precisamos fechar os portais da nossa mente para aquilo que é vil e abrir suas janelas para aquilo que é verdadeiro, amável e de boa fama. E Paulo faz uma lista do que deve ocupar os nossos pensamentos para vencermos a ansiedade pela oração. E ele diz tudo que é amável. 92% de tudo aquilo que ocupa a mente das pessoas, dizem os cientistas, isso não é irreal. Só 8% daquilo que nos preocupamos é que é real. E o que é irreal, isso gera ansiedade e doenças. E ele diz aqui, tudo que é respeitável também gera paz, retira a ansiedade. Tudo que é justo, tudo que é puro, quer dizer, livre de manchas, tudo que é amável. Com tanta coisa circulando em volta de cada um de nós, a tentação para pensarmos naquilo que é impuro é muito grande. Isso traz ansiedade para dentro do nosso ser. E aí ele diz aqui, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, se há algum louvor que exista, que isso ocupe o vosso pensamento. Aquilo que merece louvor ou que inspira é que realmente deve tomar conta do nosso coração. E ainda Paulo recomenda mais uma situação no verso 9. Continue a praticar. Ele diz, está preocupado, está ansioso, então ore. Na oração você vai louvar, lembrando dos feitos de Deus em sua vida. Nessa oração você vai apresentar minuciosamente seus pedidos. Está preocupado, está ansioso, ele diz, então pense naquilo que é amável, que é justo, que é puro. Agora que você sabe tudo isso, também você não deve apenas ter na teoria, mas deve ter na prática da vida. Olha o versículo 9, ele diz, continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. A prática é a evidência de uma vida autêntica. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não basta ter fatos na cabeça, é preciso ter verdades no coração. Paulo não apenas ensinou a palavra, mas viveu na prática os princípios. Aquilo que ele tinha na mente, ele viveu na prática. Isso também é uma lição para vencermos a ansiedade. Paulo concluiu esse parágrafo falando da necessidade de praticar o que se aprendeu. Precisamos ter olhos abertos para ver e ouvidos atentos para aprender e disposição para praticar o que aprendemos. Amém?
Irmãos, é a palavra do Senhor. Dizem que a ansiedade é o mal do século. Mas eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos, reverendo, ele dizendo assim, que esse texto foi escrito, e foi mesmo, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. E Paulo já estava ensinando a igreja sobre a questão das preocupações e a vida ansiosa. Então, a ansiedade não é algo desse século. Ela já veio lá quando o homem pecou no jardim do Éden. E Paulo, falando para a igreja de Filipos, há mais de 2000 anos aproximadamente, aqueles irmãos já viviam ansiosos e preocupados. E o que Deus está nos ensinando nessa noite é isso. Uma vida simples, sem ansiedade. Há muitas coisas que geram muitas preocupações, mas o remédio está na palavra de Deus. Amém? Então, esteja onde estiver, viva plenamente nesse lugar e nesse momento. Eu ouvi esses dias alguém dizendo, uma pessoa pode ter vivido 70 anos, ter 70 anos de vida, mas na verdade ele pode ter vivido plenamente só 30 anos. 40 anos de ansiedade. Viva o hoje. Quem vive em amor, vive uma vida simples. Quem quer viver sem muitas preocupações, procure viver uma vida simples. Viva o hoje e deixe o amanhã. É uma das coisas que eu nunca pedi de Deus em toda a minha vida cristã, com tanta intensidade, como estou pedindo agora. Uma vida simples. Quando eu cheguei no estado do Pará, eu vivendo aquela vida de seminarista, uma vida muito difícil, uma vez eu pedi, Senhor, eu quero sapatos. Eu me lembro que eu só tinha um sapato e com esse eu fazia tudo na vida. Eu ia para as aulas, levava os filhos para a escola e um dia ele furou. E eu não podia comprar outro. Acho que já contei isso aqui, só mais uma vez. Eu coloquei um forro de papel e fui visitar a irmã Jacira. E aí eu esqueci que o sapato estava furado e levantei a perna. O Giovanni era um netinho da irmã Jacira, curioso, menino curioso que não deixa passar nada. Olha, vovó, o sapato do pastor. E eu, baixei. Ele disse, Senhor, eu quero o sapato. Eu estou com vergonha. Quando estava pastoreando na Igreja Batista de Itaporanga, ganhei muitos sapatos. Tinha anos que eu ganhava 3 pares de sapato. E eu ficava um pouco perdido, não dava conta de usar tudo. Fui usar o último, uns 2 anos atrás que acabou. E agora eu tenho mais sapatos. Graças a Deus tem uma pessoa aqui que no meu aniversário leva um sapato bonito. E é bem-vindo. Eu tenho uns 3 ou 4 pares. Mas eu fico só usando um todo o tempo. É o que mais eu me identifico. Não sei, é o que está mais perto. A vida tem que ser simples. Dia desse o telefone da Marinei tocou numa bolsa que ela carrega. Acho que foi essa aqui. Foi uma luta para achar.
Ninguém sabia onde estava. É tanto bolso que tem aí. Vamos simplificar a vida. Uma vida simples. Vamos pedir que Deus nos livre das preocupações e ansiedade dessa vida. E vamos viver bem. Amém?